Perguntar não ofende. Ninguém tem a verdade absoluta, mas cada um tem uma perspectiva de cada fato, para saber o que de fato aconteceu. Aqui nós não queremos definir o que é verdade, mas não abrimos mão do direito de perguntar. Afinal, perguntar não ofende. Tá. Perguntar não ofende, né? Fomos atropelados por mais uma crise, né? Mais uma tragédia humana. A gente mal conseguiu digerir a história do Epstein, né? Que, como a maioria das pessoas que acompanharam o assunto, né, viram, é um escândalo mundial que sacode as estruturas da realidade e caímos numa guerra insana, né? Uma guerra messiânica, como muitos falam, né? E absolutamente ilógica, não acha? Qual a lógica dessa guerra? Acho que a complexidade muito grande por trás disso, né? E essa complexidade está muito além do nosso conhecimento. Uma parte das nossas opiniões e direções de pensamento é baseado no tipo de notícias que a gente recebe, e você passa a receber só aquele padrão de notícia. E você passa até a enxergar com essa lente tudo que está acontecendo, né? Existe a complexidade muito grande. Então, Né? eu tenho visto uma demonização, cara, assim, ó, absurda do Irã. Já havia isso antes, né? Que havia uma propaganda que não esclarece, ela cria uma narrativa sobre o Irã e agora ela se agravou. Vou dar um exemplo prático: o noticiário oficial, não vou dizer oficial, o noticiário mainstream da principal rede de televisão aqui, que é a ARD, quando você assiste qualquer noticiário, todo apresentador apresenta o Irã como um regime dos mulás, um regime ditatorial, um regime sanguinário, quase que como repetindo o discurso do Trump, que é uma coisa que, na minha opinião, ela é ignorante no sentido de representar a própria história, né, da Pérsia e do Irã. A gente não está falando da história de 2, 3 mil anos atrás, está falando da história recente. Né? A história do Irã, começo da década de 80. Não, até antes. Não, foi o final ali. Né? Você tinha antes era um presidente, rei lá, que já tinha o dedo dos americanos. O cara entrou. Exato. E ele também era muito ruim. Aí os ayatollahs... Assim, tem um elemento que não é conversado, que não é falado nessa história, que é o seguinte. Houve uma série de golpes que desembocaram na Revolução Islâmica do Irã, né? Que não é um país islâmico. Eles tinham havia uma boa parte da população que já era islâmica. Mas eles são persas, né? Sim, mas era um país que tinha uma maioria muçulmana já há muito tempo, mas havia um governo que foi eleito do Mossadegh e que foi derrubado no momento em que ele declarou a nacionalização dos campos de petróleo. Foi isso que conduziu ao golpe. Instalaram o Shah Reza Pahlavi, que depois foi derrubado pela Revolução Islâmica. Mas isso parece... Mas é aí que vai o ponto, né? Começo da década de 80, essa revolução islâmica que alterou todo o sentido de novo. Foi uma radicalização, esse que é o ponto. Né? Mas é uma radicalização no sentido nacionalista? Não, no sentido do islamismo ao extremo. Né? A uma mulher que está com o véu mal colocado na cabeça ser penalizada, com violência. Mas isso também não é só uma propaganda? Pode até existir isso, mas assim que isso existe de uma forma massificada, porque, por exemplo, agora... Não, mas claro, meu amigo. Na guerra... Depois que a primeira saiu na rua, com o cabelo na rua e foi apedrejada, quantos você acha que vão querer sair com o cabelo aparecendo para ser apedrejado? Tem esse elemento. Mas, por exemplo, há uma propaganda de que, por exemplo, as mulheres não podem estudar no regime dos ayatollahs. E agora, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, na guerra, no primeiro dia da guerra, houve o bombardeio de uma escola onde morreram 168 crianças, pelo boletim apresentado até agora. Foi um erro, a escola estava do lado de uma base militar, não sei, o fato é que esse foi um dos efeitos colaterais da guerra. Sim. A própria informação de que havia uma escola com crianças de 7 a 12 anos estudando, contradiz essa narrativa de que a mulher é oprimida a esse ponto,
e Não. ter que viver numa coisa pré-histórica. Porque essa é a imagem que se passa. Sim, mas até então também já conversamos a respeito, né? Nós não vivemos lá, né? A gente vai colhendo informações de pessoas que falam aquilo, né? Aí tem pessoas que você tem uma linha de confiança no que a pessoa é, pelo que ela representa, um total de ideias, né? Que você se identifica com as ideias dela e você acaba com isso colhendo as informações, porque nós não sabemos, nós nunca passamos uma semana, um mês, um ano lá para saber, né? É muito relativo. E o fato de ter uma criança estudando não quer dizer que a mulher pode se formar. Pode ser que a mulher, ela entra na escola a partir dos 12 anos, que ela já pode casar. E podemos até dizer que ela já pode casar, não precisa mais ir para a escola. Podemos até dizer que a escola é uma escola islâmica que proíbe, digamos assim, o ensino laico, o ensino da cultura, o aprendizado como a gente tem no Ocidente. Vamos aceitar que isso é uma verdade. Não, tá? mas agora voltando para o ponto com relação, você comentou sobre a proibição de mulheres estar na escola, né? A gente está falando de criança, uma criança não é uma mulher ainda, não quer dizer que pode ser que tenha uma idade que ela seja obrigada a sair, não sabemos. É só uma suposição. Mas essas são digamos assim, digamos que tudo isso seja verdade, né? Que há uma repressão terrível, tipo assim, que eu considero, daquilo que eu conheço, do pouco que eu conheço, especialmente das pessoas que eu convivo aqui, por exemplo, o meu dentista, ele é iraniano. Um dos melhores dentistas que eu já tive na minha vida, se não o melhor. Conversando com ele sobre esse assunto, ele acha absurdo, ele concorda que o sistema é repressivo, é uma coisa de base religiosa que não é bem vista, que não é uma coisa, digamos assim, que é vista como uma forma de libertária para a população. Que não é. Mas isso não justifica a guerra. Não, de forma alguma. Por quê? Aí eu quero colocar só uma outra coisa, porque a gente já teve os experimentos nesse sentido. Sim. Foi assim que fizeram a guerra do Afeganistão, a invasão do Afeganistão, para defender o direito das mulheres. Aí depois destruíram o Iraque, dizendo que tinha armas de destruição em massa no Iraque. Foi a mesma discurso, não tinha. Aí depois a Líbia, depois a Síria, o Líbano. E assim, sabe, é uma justificativa que ela já está desgastada e ela continua sendo usada. Sim, sim. Por que é essa guerra? Tem um interesse por trás. Você pode ter certeza. Nós não iremos saber. Eu não defendo nenhum lado nem o outro. Eu tento entender das duas situações, né, cara? Essa complexidade de você conseguir identificar um lado certo. Me deu um branco. Mas não tem, mas é que isso não tem lado certo, né? Tá certo? Exato. É porque como é que tu vai ter mas uma coisa não justifica a outra. Não, de forma alguma. Você não mudou nada no Afeganistão, na verdade, parece que se esqueceu a saída vexaminosa da OTAN do Afeganistão, onde os afegãos se agarravam nos aviões, assim, desesperados para poder deixar o país, porque o Talibã estava... Que era a política anterior, Biden. O grupo anterior. Isso tem diferença. Né? Você tem o... O Trump, ele na verdade, ele traiu todas as promessas de campanha dele. Eu vi esses dias um programa... Não, todas não. Todas. Eu vi esses dias um programa de televisão que durante a campanha ele prometeu, ele ia terminar todas as guerras, que ele não seria um presidente, ele seria o presidente que acabaria com todos os conflitos, que retiraria as tropas do lugar. Ele está fazendo o contrário. Não, ele está promovendo uma guerra. Quanto tempo vai demorar essa guerra? Não sei. Quais são as consequências? Alguns dias. Alguns dias, tu acha? Tá quase acabando, cara. Não. Destruiu todos os navios de guerra, os poucos que eles tinham, já destruíram. Interessante destruíram já. Essa informação aqui está circulando na mídia internacional. Isso eu ouvi um analista direto de Teherã falando o seguinte, não, a marinha iraniana, claro que os navios maiores já foram destruídos, mas eles têm mais de 1000 barcos, aqueles barcos de alta velocidade, que são os mais usados para ataques no mar. E esses barcos estão intocados. São capazes de fazer o quê? Lançar um míssil contra um outro navio? De que tamanho? Tu acha que precisa de um míssil muito grande para destruir o petroleiro? Não, mas um navio normal, sim, claro. Para fechar, por exemplo? Para um navio normal, um navio pequeno, ou até um barco pequeno, qualquer míssil já destrói ele. Né? Esse não é o ponto. Você está com uma lancha, uma bazuca, você destrói o navio. Agora, especialmente um petroleiro. Você vai conseguir contra-atacar um porta-aviões?
os americanos colocaram 2 lá. Né? Mas... Destruiu o poder de defesa. Aí dizem é um poder muito forte. Esse mesmo analista... Aí agora a questão, quem é esse analista? Ele é um iraniano-americano, de nacionalidade, dupla nacionalidade, Sim. que é professor na Universidade de Teherã, professor de ciência política. Sim. O Marandi, professor Marandi. Uhum. E ele está dizendo o seguinte, a maioria dos mísseis mais modernos do Irã não foram ainda colocados em ação. E que eles poderiam... E ele diz o seguinte, os iranianos ainda não afundaram nenhum barco de grande porte dos Estados Unidos porque eles querem evitar o pior, que seria uma retaliação a nível nuclear dos americanos e dos israelenses. Isso não fariam. Tu acha que os americanos não usarão uma arma nuclear? Não precisa. E os israelenses? Menos ainda. Porque os israelenses estão representando ali os americanos. Né? Israel é uma ilha, praticamente uma ilha dessa região, que é uma ilha americana. Não americana diretamente, mas o governo americano são eles que mandam. Não é à toa que eles têm o poder nuclear. Está ali estacionado porque os americanos permitem. Todo esse desenvolvimento que eles têm tecnológico em armamento é tudo relacionado aos americanos. Tem gente que diz que, na verdade, os americanos estão a serviço dos israelenses que tomaram conta do poder nos Estados Unidos, com o lobby israelense. Sim, eu acredito que não. Mas ali tem várias nacionalidades, né? É um grupo, são grupos. Né? Qual seria o interesse, por exemplo, dos Estados Unidos em atacar o Irã, de atrapalhar a China? A princípio, um deles, o outro o Irã sempre deixou muito bem claro, né? Eles querem acabar com Israel. Esse é oficial. Os caras falam aberto com a bandeirinha, assim, queremos acabar com Israel. E assim que a gente tiver oportunidade, amanhã a gente aperta o botão e vai jogar em cima. Cara, nos últimos anos eu tenho escutado a Turquia ser muito mais belicosa, o governo da Turquia, o Erdogan, sendo muito mais belicoso, dizendo assim, declarando abertamente em discurso popular que o que Israel está fazendo aqui, isso é um alien que botaram nessa região. Não, tudo bem. Do que o iraniano. Sim, mas eles falam, o Irã fala diretamente que quer acabar com Israel. Eu não tenho visto esse discurso deles, até pela situação que eles estão de pressão nos últimos anos. Aí se alegam isso, né? Que, por exemplo, o desenvolvimento nuclear era para ter energia elétrica. Uma vez que não é necessário. Eles querem desenvolver isso para... Eles têm bastante petróleo. Tem petróleo e o que não falta é sol, né? Para energia solar. Mas ainda assim, se esse era o papel deles, foi assim... Eles estão, na verdade, provocando o contrário. Porque com a morte do Ayatollah, porque havia uma fatwa, que é uma lei suprema islâmica, um decreto religioso que é baixado, em que o Ayatollah Khamenei, que agora foi assassinado, ele proibia o desenvolvimento de uma arma nuclear, porque isso contradiz o mandamento religioso supremo, que é do pouco que eu conheço do islamismo, é isso. O islamismo é uma religião belicosa. Não, por natureza. Nenhuma delas, no fundo, são tudo interpretação. Exatamente. A religião católica tem um monte de pecados na história dela, na história do mundo. Né? Não tem nada a ver com isso, é tudo interpretação. Assim como a religião judaica. Exato, todas são interpretações. As interpretações... nós já conversamos várias vezes com isso, né? Eu sou a favor do mundo sem religião. Eu não vejo o mundo... estamos onde estamos, consequência de... Mas eu não vejo que é bom. Se amanhã acabar, na minha opinião... Eu acho aí que a questão, para mim, não é a religião em si, mas o uso que se fez dela. Sim, mas o problema é que sempre vai ser usada dessa forma. Porque ela você tem pessoas que vão interpretar, vão usar aquilo para favor. A se apropriar. Você tem sempre seguidores que precisam de uma pessoa para dizer para elas o que é melhor para elas, porque elas não conseguem pensar por conta própria. Esses são fenômenos de comportamento em grupo. E se repetem, sempre vão se repetir. Mas eu diria, por exemplo, sem os 10 mandamentos, o mundo não daria melhor. Os 10 mandamentos são a base, base ética da nossa civilização. Foi importante no começo, hoje você ensina a educação moral e cívica. Não, isso aí só um exemplo. É um mau substituto, não é? Não tanto. Né? Você tem uma educação correta, ensinando ética e moral,
né, cara? Então você Bom, acaba... Mas, bem ou mal, foi né? da A parte da religião que ética... surgiu isso. Tem um exemplo que eu achei muito interessante. A ética é aquilo que você faz quando ninguém tá te olhando. É fazer do jeito certo. Por exemplo, eu fiz comida, né? Eu lavo a minha mão, tudo é lavado, tudo é limpo. Tem um jeito ético. Eu sabia que você ia vir, vou saber que você ia comer. Vou zoar a comida para você comer? Não, porque eu tenho ética. Entende o que eu quero dizer? Mas tu entende que É fazer isso... o certo independente de alguém estar Mas tu olhando ou entende não. que a base disso, a história disso, a coisa ancestral disso, vem justamente de mandamentos que foram dados por espiritualidade, religião, chame como você quiser. Da nossa história recente. A história oficial bem recente. Isso é pouquíssimo tempo. Nada. Sim. Nada. Se você botar na conta mesmo, né? Se colocar uma média de geração de... Se cada um vivesse 100 anos, vamos colocar assim, né, cara? Uma média de 70 anos, são pouquíssimas gerações. Contando para trás, de antepassados seus, nossos, né, que vivenciaram isso. Enfim. Bom, mas um dos argumentos que tem colocado, que independente da religião, por exemplo, que agora, com a eliminação do Khamenei, que era visto como moderado dentro da política iraniana, abriu espaço para radicais. E um dos argumentos que está sendo aventado, no caso, está sendo levantado, é o seguinte: a Coreia do Norte, que estava sob ameaça por muitos anos também de invasão, desde a Guerra da Coreia, não foi mais molestada, porque agora tem uma bomba. E por que o Irã não vai procurar a bomba, a ter a bomba agora? Para justamente evitar de ser atacado dessa forma como está sendo, que é uma forma covarde, pelo tamanho do país claro, e contra o inimigo que está sendo enfrentado. Sim. Outra coisa, se há problemas de direitos humanos no Irã, por que não se ataca o Sudão e resolve o problema do Sudão? Que tem uma crise humanitária. Tem vários países no continente africano que tem uma série de problemas. Por que o Irã é tão importante? Porque Israel quer? Porque ele é... Qual a ameaça? Se Israel tem bomba atômica, que ameaça o Irã oferece para Israel? Quem é que seria besta a nível de atacar um país que tem bomba atômica? Sim, mas já atacou várias vezes com bombas normais. Agora, no último ano, tiveram uma chuva de bomba. Mas é porque foi atacado antes? Foi uma defesa? Não. Foi o ataque que os israelenses fizeram de surpresa aos iranianos e eles responderam. E aí detonaram um monte de... E provaram que eles tinham armamento suficiente para revidar. Mas agora, essa nova... eu acho que uma das explicações mais interessantes foi dada pelo historiador Daniele Ganser, da Suíça, que é visto como um teórico da conspiração, né? Sim. Que isso aí, na verdade, é uma grande cortina de fumaça. Esse é o ponto, né? Uma distração. Sim, aquilo que eu comentei com você com relação... No fundo, eu fico em cima do muro, né? Eu não tenho uma tendência para um lado ou para o outro. Então, entender os dois argumentos, né? E os dois têm argumentos para mim que são interessantes, ou convincentes. Convincentes, é verdade. Agora, esse é o ponto principal. A cortina de fumaça é sempre... No fundo, nós não iremos saber a verdade jamais. Mas, segundo o Daniele, isso tudo é uma desculpa, né? Mais uma distração, primeiro, para desviar a atenção do escândalo do Epstein e para continuar no plano que vem sendo executado desde 2001, com o 11 de setembro, que também hoje é cada vez mais assim, visto como uma grande conspiração. Sim. Que aquilo ali não aconteceu daquele jeito, não foram... Os prédios não caíram por causa dos aviões. Que até o próprio... O suíço, agora, que você acabou de falar. O Daniele Ganser. Exato. Ele mesmo fala a respeito disso. Né? O Philip Hopkins também comentou algo a respeito, né? Que não é o correto, mas, por outro lado, você tem realmente, né, um país que vivenciou aquilo que eles estão falando. Né? O povo sofre ali. Tanto é que seu dentista falou para você um monte de coisa, mas ele não mora lá. E se fosse um lugar bom para se morar... Você pode ter certeza que ele iria voltar para morar e trabalhar como dentista lá, que é a terra natal dele. Se ele não está trabalhando lá, que é a terra natal dele, que seria um local angeblich, teoricamente um lugar bom... Mas é interessante essa tese, porque se após uma derrubada do regime seria possível dele voltar... Aí já aumenta a chance, dependendo do tipo de regime que entra. Mas não foi o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria. Sim. Piorou a situação desses locais após a intervenção. Sim, eu concordo com você. Mas eram outros governos, né? Ainda assim. Agora, um governo é um gordo, não sabemos. Não. Aí seria tipo assim como
seria um resultado, tipo assim, aquela coisa que o cara fala que a estupidez é você tentar o mesmo experimento Sim. e esperar resultados diferentes. Sim. Da mesma forma, mesma, repetindo. Repetindo a mesma receita. É uma coisa tão absurda o que está acontecendo. E o mais interessante, ou digo assim, interessante é uma concessão assim otimista. O mais triste é ver a posição europeia, especialmente dos governantes com relação a isso, fazendo praticamente coro com os Estados Unidos e defendendo agora uma intervenção direta no conflito, mandando tropas, mandando armamentos, sendo que eles estão dando um tiro no próprio pé, porque hoje, daquela região ali, pelos analistas que eu ando escutando, pelo menos 20% do abastecimento de gás, de petróleo, de 20% a 30% sai dali. Uhum. Então, e agora com a crise com a Rússia, que o Parlamento Europeu já estava prestes a votar a 21ª rodada de sanções contra a Rússia, está sem a opção da Rússia de fornecer tanto gás como óleo. Ou seja, a Europa está cometendo um suicídio geopolítico praticamente. Mas o tempo todo? Essa é uma coisa meio... Eu vejo um programa de autodestruição, a qual meio que vão seguindo, né? Um vai seguindo o outro, para deixando cada vez pior, ruim o lugar, que era um lugar bom. O interesse por trás a gente não sabe e não iremos saber. Vai haver aumento de refugiados, de um jeito ou de outro. Sim. Sem falar que ninguém sabe o desfecho, né, disso. Essa é uma questão muito grave. Muito, assim... É uma tragédia, mais uma vez, mas outra das coisas que estão dizendo, ou que digo assim, que fazem sentido nos argumentos que eu tenho escutado de analistas norte-americanos, que são oposição à guerra, porque uma das questões principais que tem hoje nos Estados Unidos é que a maioria da população não é a favor da guerra, especialmente porque ela está muito distante. Sim. Mas diz que ela tem um sentido de atrapalhar o crescimento dos BRICS, do qual o Irã está fazendo parte no momento. Sim. Né? Que Entre outros. Os BRICS, como assim, conglomerado geopolítico, ameaça sim a hegemonia norte-americana. E que toda essa ofensiva messiânica agora, na verdade, tem por trás uma tentativa de frear ou de atrapalhar esse crescimento. E faz total sentido, né? Você tem um grupo hoje que está no poder, que quer continuar no poder. O fato de você usar o dólar como moeda comercial para negociações internacionais é isso, é simples assim. Uma decisão, né, que é uma decisão pós-Segunda Guerra, era o país que venceu, o país que estava com a bomba atômica falou, agora a gente vai fazer desse jeito que é melhor, não é? Todo mundo olhou, é melhor. Quem vai contrariar? Exato, é melhor. Né? Nesse ponto eu concordo plenamente. Mas tem uma complexidade. Será que seria melhor se fosse de outra forma? Mas tu acha que se os iranianos não afundar um porta-aviões americano... Não afundam um porta-aviões. Um porta-aviões, o mais sucatinha deles, cara, quase... São poucos países... Que tem. Não é nem que tem. Conseguiria... Se um porta-aviões americanos... Eu acho que ele não consegue... você tem a China... tem um poder militar grande, Rússia, a França e Inglaterra. Acho que o resto todo. Todos os outros países, um porta-aviões americano dá conta do país inteiro. Um porta-aviões. Eles têm 20 ou mais. Mas os iranianos que têm os mísseis junto com os russos mais modernos, aqueles hipersônicos e tal. Se lançar um daqueles, não tem defesa. Eles têm defesa. Tem defesa, tem pilotos treinados. Você tem um código, uma conduta de soldado, né, cara? De dar a vida para salvar seu batalhão. E o cara dá isso com honra. Você tem um treinamento para isso, né? Acabou toda a bateria, joga o avião, vai em contra, o avião vai parar, o bicho. Não importa. E mesmo que seja atingido, a gente está falando de um super porta-aviões de guerra. Um porta-aviões dá conta do Irã inteiro. E de vários outros países. Tem 2 lá. Toda a América do Sul não tem ninguém para um porta-aviões. Onde eles chegar... Por isso que eles cresceram muito, né? Esse pós-Segunda Guerra, eles entenderam como funciona. O dólar se tornou a moeda, todo mundo negociava em dólar, o
os americanos tinham o poder de acesso a ver que no primeiro o rastro era feito em ouro, né? A quantidade de papel e moeda era equilibrado no que você tinha de ouro depositado. De lastro, né? Depois, com o tempo, isso mudou, também decisão própria deles. dos americanos. Né? Mas antes disso, você tinha outro fator muito simples. Você tinha a questão que eles controlavam, eles entravam na sua casa e olhavam quanto você tinha de ouro para ver se ele equilibrava com aquilo que você tinha em papel. Só que você não podia entrar na casa deles e olhar o quanto que eles tinham. Mais ou menos essa analogia, é E verdade. com isso, eles se transformaram na maior potência militar baseado nisso, porque eles falam que não, mas eu tenho certeza que sim. Eles criavam o dinheiro para poder comprar mais e se desenvolver mais. Mas olha só, se a gente considerar, né, antes de entrar na questão do Brasil, nessa questão, se tu considerar que os americanos passaram por diversas crises, no caso, nos últimos tempos, e só têm tentado sair das crises de forma bélica, de forma agressiva, digamos assim, provocando guerra, inimizade e gastando armamento como doido, Uhum. tá? Seja a Ucrânia agora, recentemente, e agora essa guerra do Irã, eles não estão fragilizando ainda mais assim, a estrutura, a estabilidade interna deles? Não, porque é uma coisa vem de pequena, de escola, são décadas. Não, mas tipo, você tem problemas sociais gravíssimos nos Estados Unidos. Tem, mas os Estados Unidos é muito grande, a população americana é muito grande. Quando você coloca em proporção, ainda se torna pequeno. Você tem estados, principalmente estados que são governados pela esquerda, são os estados que estão em situações piores. Né? Que você tem um monte de mendigo na rua, usuário de drogas. Todos esses estados que têm esse nível muito alto, com esse problema, é governado pela esquerda. Eu não acho que seja esquerda ou direita a questão mais... Mas esses estados que estão estragados... Porque tanto um quanto o outro fazem a mesma política, entendeu? Os Estados Unidos estão... Direto ou indiretamente. O Trump assumiu jurando que não ia causar mais guerra, e está fazendo guerra. Tá, o Biden também mas demorou vários anos. O Biden fez causou um monte de problema. Se a gente considerar tudo que já aconteceu em termos do que a gente dizia que antes era uma teoria da conspiração e que se mostrou verdade, isso desde a pandemia, que ficou muito claro na nossa cara, muito evidente, né? Incluindo a questão do Epstein, que eu ouvi falar desse caso há 20 anos atrás aqui em Berlim. E não acreditava, porque era tão macabro a história. E agora está se tornando verdade. Mas parte do que está sendo colocado hoje como notícia é macabro, não é verdade também. Está sendo usado, você tem imagens, né, imagens feitas pela inteligência artificial que dá o aspecto de ser original, e não é. A gente tem temos um problema muito sério com isso mas agora. Mas considerar que existe uma conspiração por trás. Não dá para dizer que não existe, mas não é uma questão de esquerda e direita, nem dos Estados Unidos ou Irã, nem de Israel ou de judeu contra muçulmano. Não é mais isso. Parece que... Porque você tem pessoas boas e más em ambos os lados, em todos os governos, e parece que há uma força supragovernamental, supranacional, que está conduzindo esse processo. Como diz o próprio Daniele Ganser, porque há um plano que foi anunciado há pelo menos 30 anos de haver um governo global. Sim. E que um dos pré-requisitos para isso é ter uma economia global, uma moeda global, que seria, no caso, a moeda digital. Sim. E que nós chegaremos a isso através dessas crises. Elas são só tropeços que a gente dá no caminho para implorar depois. São os meios para justificar os fins. Na moral da história é essa. Aquilo desde o começo que eu comentei contigo, nós não sabemos de nada e nós não iremos saber, infelizmente. Ou seja, seremos conduzidos a esse novo mundo maravilhoso, querendo ou não, independente de ser... Exato. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar isso? Acredito que não. Para evitar, não. Para resistir a isso? Resistir também não, porque faz parte do sistema. Né? Você tem uma identidade, a gente tem vantagem em estar dentro do sistema. Né? Vamos boicotar os americanos? Não. Não tem como, né? Gostaria até de morar lá. Não daria nem para fazer esse programa com o telefone que é feito de patente norte-americana. Começa por aí, esse tipo de coisa. Né? Tem uma complexidade nisso. Uma vez conversando com... foi feito um levantamento com o João, o doutor Della Costa. E
ele me falou uma coisa interessante, né? Que eu tinha uma visão crítica a isso também. Ele falou, olha só, mas se não fosse eles, seriam os outros. Se não fossem os outros, a gente estava ainda com aquecimento aqui nas casas, com carvão, com um trabante na rua, queimando óleo 2 tempos, e estava tranquilo. A gente tem uma vida moderna, você tem chances de alcançar coisas quando você quer e você luta por aquilo que são maiores, né? Quando você não, tem sistemas que ele não proporciona isso. Você comentou comigo, um filho do seu amigo, você estava tudo orgulhoso por ele, pelo que ele alcançou. Isso é possível alcançar dessa forma. Mas tem uma receita por trás que está sendo atacada, né? Sim, a forma como a gente vive, se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se alimenta, né? O ambiente em que se vive. Mesmo assim, nós vivemos e nos alimentamos melhor que muitos reis há 200 anos atrás. Reis, não tem a vida que nós temos hoje. Mas não teria como melhorar? Está muito boa, claro. Tem sempre como melhorar. Sem morte, sem guerra? Aí eu não sei. Aí tem uma complexidade que limita, né? Porque a gente está falando de ser humano. Se dependesse do que eu quero, de como eu penso, e se as pessoas obedecessem o que eu falo, acredito que sim. Mas nenhuma dessas coisas que eu comentei seriam possíveis. E você? Tem saída para a situação? Ou passaremos cada vez mais a viver em guerras, conflitos, crises? Perguntar não ofende. E aí, gostou das perguntas? Participa com a gente. Manda tuas perguntas, suas questões no comentário. E se quiser apoiar o trabalho, compra um livro da gente. Tem o link do site aí na descrição do vídeo. E lembra, perguntar não ofende.